Parashá Ki-Teitzé. Vamos ler os primeiros versículos dessa Parashá, que está em Devarim 21, 10 a 21. E nós vamos analisar essa Parashá hoje à luz do Zohar, para nós entendermos um pouco esse processo, não externamente, mas internamente. E entender que os fatores externos, na verdade, eles são apenas um reflexo de coisas que estão acontecendo dentro de nós. Então, nós vamos analisar essa Parashá à luz do Zohar e nós vamos entender alguns pontos importantíssimos. E achei que seria importante isso, porque nós estamos no mês de Elul. E essa Parashá, ela tem uma referência a esse momento, que é um momento muito especial, que a Torá revela um fato que vai ocorrer em Rosh Hashanah, na lua nova, no começo do ano, do novo ano. Então, existe algo que vai acontecer naquele dia, e a Torá revela isso e nos dá uma indicação, um caminho que nós devemos seguir para sermos bem-sucedidos no próximo ano. Então, o texto aqui, em Devarim 21, 10, ele cita várias coisas simultaneamente. Vamos observar. Quando saíres à guerra contra os teus inimigos, e o Eterno teu Deus os entregar em tuas mãos, e deles levares cativos, e vires entre os cativos uma mulher formosa, e desejares e a tomares para ti por mulher, então a trarás para dentro de tua casa, e ela raspará a sua cabeça e deixará crescer suas unhas, e tirará o vestido de seu cativeiro de sobre ela. Ficará em tua casa, e chorará a seu pai e a sua mãe um mês. E depois estarás com ela, desposá-la-ás, e será para ti por mulher. Se não a quiseres, a deixarás ir em liberdade, não a venderás por dinheiro, e não a escravizarás, porque a afligiste. Existe um fator aqui prático, real, um fato que ocorre nas guerras, mas aqui nós vamos analisar, à luz do Zohar, o que está por trás disso, ou seja, qual é o princípio espiritual por trás disso. Mas antes disso, vamos continuar o texto. Continua. Quando um homem tiver duas mulheres, uma amada e outra que o aborrece, e ambas lhe derem filhos, a amada e a aborrecida, e o filho primogênito for da que o aborrece, e no dia em que fizer dar a seus filhos aquilo que possuir, não poderá dar direito da primogenitura ao filho da amada, preferindo ao filho da aborrecida, o primogênito. Porém, ao primogênito, filho da aborrecida, reconhecerá, para dar-lhe 2 porções de tudo o que possuir, porque ele é o princípio do seu vigor, e a ele pertence o direito da primogenitura. Então, de uma forma prática, o homem tem 2 mulheres, uma mulher amada, outra aborrecida, de ambas nascem filhos, mas digamos que o primeiro filho nasceu da aborrecida. E aqui a Torá diz que esse tem direito à primogenitura. Ele não poderia dar para o filho da mulher a qual ele ama. Ele tem que seguir o princípio correto, mesmo que não seja a mulher que ele deseja mais. Ainda assim, o filho dela primogênito, sendo o primeiro filho gerado, tem que ter o direito da primogenitura. Mas, ligado a isso, vem outro fato. E nós vamos ler os 3 fatos, porque o Zohar vai tratar desses 3 fatos e trazer a interpretação, uma interpretação mais profunda, que se refere à nossa alma, que se refere a esse momento especial que nós estamos passando, o mês de Elul, que é o mês que antecede ao grande dia, o dia de Rosh Hashanah, que tem uma importância muito grande, nós vamos entender todos os detalhes disso. Muito bem, continuando, quando um homem tiver um filho teimoso, rebelde, que não obedecer à voz de seu pai, à voz da sua mãe, e ainda que o castiguem não lhes dá ouvidos, pegarão nele seu pai e sua mãe, e o levarão os anciãos de sua cidade e à porta do tribunal do seu lugar, e dirão os anciãos de sua cidade: esse nosso filho é teimoso e rebelde,
não obedece à nossa voz, é glutão, beberrão, e todos os homens da sua cidade o apedrejarão e morrerá. E eliminarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Segundo os sábios, isso nunca, jamais aconteceu, esse fato, mas é um fato relatado na Torá. Muito bem, agora vamos analisar essas questões. Primeiro, o Zohar ensina que guerra é essa? Que guerra nós estamos travando? Existem muitas guerras que nós vamos observar externamente, de todos os tipos, né? Nós enfrentamos guerras pessoais, nós temos as dificuldades pessoais, os países também, alguns vivem em guerra, então existem guerras que se manifestam no mundo exterior, mas essa guerra aqui, segundo o Zohar, ela se refere a uma guerra que ocorre dentro de nós. E essa guerra é contra o Yetzer Hará, a inclinação para o mal. De uma certa forma, tudo que ocorre externamente, todas as dificuldades que nós temos externas, é um reflexo dessa guerra que está ocorrendo dentro de nós. Embora nós precisamos tomar atitudes com relação às guerras exteriores, nós não podemos ficar passivos, nós temos que tomar atitudes, nós temos que fazer algo a respeito das coisas que acontecem na nossa vida de maneira exterior, ou seja, fatos que ocorrem. Na verdade, apesar disso, nós deveríamos investir com mais atenção e diligência para o que está acontecendo dentro de nós. Porque se nós resolvermos essa guerra que está ocorrendo dentro de nós, ela vai afetar diretamente as coisas que estão ocorrendo exteriormente. Então, na medida que nós resolvemos essas batalhas, essas dificuldades que ocorrem dentro de nós, nós vamos afetar diretamente as situações exteriores. Então, esse é o primeiro conceito sobre essa guerra. E o Zohar fala que essa guerra, ela é uma guerra interna. E quem seria essa mulher cativa? E antes de eu falar para vocês, eu queria pedir para o Rafael ver nos grupos se alguém responde quem é essa mulher cativa. Né? Segundo o Zohar, quem é essa mulher cativa? Quem ela representa? Alguns estão dizendo... A pessoa falou alma divina, o Arnaldo falou nossa alma. Muito bem, a resposta mais correta é, segundo o Zohar, essa mulher é a nossa alma. E a nossa alma, quando chega nesse mundo, né, ela começa a se envolver com muitas coisas, mas para que ela seja, né, purificada, para que ela possa realmente fazer uma teshuvá, ela precisa desse tempo, são 30 dias, onde ela vai tirar todo tipo de kelipá, todo tipo de impureza, tudo que causa uma barreira entre ela e a Kadosh Baruch Hu. E os sábios dizem, né, e o Zohar explica, que esses 30 dias se refere exatamente ao mês de Elul, ao mês onde deve ocorrer todo esse processo de teshuvá, esse processo de arrependimento. Há um tempo atrás, a gente falou sobre um conceito referente-se à Torá, que na verdade a Torá, ela revela a realidade. A Torá é uma revelação divina que traz à tona a realidade, o que realmente está acontecendo. Então nós sabemos, e os sábios explicam isso, que na lua nova, né, que é chamado Rosh Hashanah, a lua nova que dá início ao novo ano, ocorre naquele dia o julgamento de todas as almas. Por isso que esse dia é chamado também Yom Hadin, o dia do julgamento.
Então, todas as almas, elas são julgadas e são determinados como será o novo ano dessas almas. Se elas serão elevadas ou se vão ser abaixadas, se elas vão prosperar ou não, se elas vão continuar vivas ou não, o que vai acontecer com elas é determinado nesse dia. Então, a Torá, que é a revelação da realidade, ela vai trazer à tona a necessidade de que, nesses 30 dias anteriores ao dia do julgamento, a Rosh Hashanah, nós venhamos a ter uma oportunidade de fazermos uma teshuvá. É muito fácil da gente entender isso, mas a teshuvá não é uma coisa tão fácil. É algo muito especial. É uma benevolência divina muito grande, mas é um processo muito profundo que é preciso aproveitar bem esses 30 dias e ainda tem um bônus extra, porque nós sabemos que depois de Rosh Hashanah nós temos aí mais 10 dias até Yom Kippur e ainda um bônus extra, porque em Yom Kippur nós podemos ainda fazer um processo profundo de teshuvá, mas nós precisamos meditar nisso e vamos fazer isso no estudo dessa paraxá, vamos meditar nisso, vamos captar mais profundamente o sentido desse momento. Muito bem. Os sábios explicam que é muito importante você chegar, por exemplo, você precisa falar com um rei. É muito importante que você venha ponderar qual é o momento mais propício para você chegar até eles. Você tem um pedido, se você tem algo para você apresentar a ele. Então, quando você reconhece o momento propício, existe uma chance maior de que o seu pedido seja aceito. Então, eles explicam, que nesses 30 dias, o Eterno está propício para conceder indultos. Se nós observarmos, considerando esse bônus extra de mais 10 dias, nós diríamos que nesses 40 dias, o Eterno está propício para oferecer indultos, o que pode afetar drasticamente o novo ano que nós vamos ter a partir de Rosh Hashanah. E onde os sábios, os rabinos, encontram essas explicações? Existe uma frase que muita gente conhece, que é uma frase muito citada, que diz: Ani ledodi, eu sou para o meu amado, vedodi li, e o meu amado é para mim. Ou seja, uma frase que mostra um momento de muita aproximação com o Eterno. Um momento muito propício. Se você analisar a primeira letra de cada uma dessas palavras, o Aleph, Lamed, o Vav e o Lamed, você forma a palavra Elul. Isso ensina os sábios, aqueles que estudam os segredos da Torá, os sábios do povo judeu. Mas não só isso. Se você pegar a última letra de cada uma dessas palavras, Ani, Ledodi, Vedodi, Li, a última letra é o Yud. O valor numérico do Yud é 10. Se você somar as 4 letras, é exatamente o número 40. E refere-se ao tempo que começa o mês Elul, Rosh Chodesh de Elul, até Yom Kippur. Então, acrescenta-se mais 10 dias de bônus para passarmos por um processo de arrependimento. Eu vou falar mais sobre Teshuvá, porque Teshuvá é uma coisa maravilhosa, mas é algo que
nós temos a oportunidade nesse mês, tem o jejum antes de Rosh Hashanah, tem todo um processo, tem esse Selichot, tem uma série tem o toque do shofar, né, no costume Ashkenazim. Então, existe uma série digamos assim, métodos para nos ajudar no processo de shofar. Mas ele é algo que tem que ocorrer dentro de nós com muita força. E ajuda muito quando a gente entende o porquê disso. Porque se nós nos concentrarmos bem nesses 30 dias e com o bônus nesses 40 dias, isso vai afetar de uma maneira muito grande 365 dias que vão se seguir. Então, um investimento nessa techuvá, uma concentração, um conhecimento preciso sobre o fato, vai trazer uma consequência que vai trazer um benefício, tem o potencial de trazer um benefício para 365 dias que vão se seguir. Porque em Rosh Hashanah será dado, né, o veredito desse julgamento. Mas vamos continuar. Existe também uma outra, os sábios ensinam isso, né, uma frase na Torá que diz assim: o mal Hashem Elokecha et levavecha ve et levav zar echa. Ou seja, Hashem removerá as barreiras do teu coração e do coração de teus descendentes. E existe uma frase dentro, né, desse texto que diz et levavecha ve et levav. E as letras, as iniciais, também formam o nome Elul, que é esse mês, o mês de arrependimento. Então, a verdadeira techuvá, quando ela realmente ocorre, ela quebra as barreiras do nosso coração. Então, a verdadeira techuvá, quando ela realmente acontece, ocorre uma maior sensibilidade, tanto que um dos textos que refletem a techuvá fala sobre tirar um coração de pedra, colocar um coração de carne. Isso mostra que quando ocorre uma verdadeira techuvá, desperta uma sensibilidade maior no nosso relacionamento com a Kadosh Baruch Hu. Então vamos pensar e meditar nisso e vamos falar um pouco mais adiante sobre a questão da techuvá. O próximo texto fala sobre a mulher amada e a mulher aborrecida. E isso traz um sentido de que se nós não travarmos bem essa guerra, se a nossa alma não se livrar da esquelipot, não se livrar das contaminações, nós não faremos boas escolhas. Nós vamos fazer escolhas erradas. Porque essa pessoa, se ela tem uma mulher amada ou uma mulher aborrecida, é porque não houve boas escolhas. Então, nós aprendemos através do Zohar que uma coisa está ligada à outra. Então, se nós não fizermos essa techuvá, nós não captarmos essa sensibilidade espiritual que é proveniente de uma verdadeira techuvá, nós vamos tomar decisões erradas. E por isso surge a questão da mulher amada, a mulher aborrecida. E logo após isso surge o filho rebelde. E o que representa o filho rebelde? O fruto de um processo onde não ocorreu uma techuvá, onde a alma ela não se despojou, não se livrou das kelipot, e que vai acabar tomando decisões erradas e colhendo um fruto. Não é um fruto bom, que tem que ser arrancado, que tem que ser tirado, que tem que ser, que vai passar por um processo bem mais doloroso. Muito bem. Agora vamos falar um pouco sobre a questão da techuvá.
A Teshuvá, como a gente mencionou anteriormente, é a importância de Rosh Hashanah, na lua nova, porque esse dia todas, gente, preste atenção nisso, todas as almas, elas serão julgadas. Então, a Kadosh Baruch Hu nos dá uma oportunidade. Existe um fato que os sábios explicam. Quando nós transgredimos a Torá, nós causamos um problema. Quando essa transgressão ocorre, no nosso relacionamento com o Eterno, nós causamos um problema. Esse problema vai causar uma barreira na nossa comunicação com o Eterno. Quando envolve pessoas, o problema também ele aumenta, no sentido de ter causado um dano na vida das pessoas. Automaticamente, o atributo de justiça requer que haja uma restituição por isso, que haja uma punição, uma consequência. Mas o Eterno estabeleceu que essa punição ela não ocorra de imediato, mas que seja dado um tempo, dando uma oportunidade para que a pessoa reflita e ela passe então, ou pelo menos tenha a oportunidade, potencialmente, de passar por um momento de teshuvá. A teshuvá, ela vai trazer a possibilidade, dependendo da profundidade do grau que ocorre, da pessoa vir a se livrar dessa consequência. Obviamente, existe uma série de fatores envolvidos aí, porque muitas vezes uma teshuvá, ela quebra a barreira do nosso relacionamento com a Kadosh Baruch Hu, a gente consegue nos reconectar com o Eterno, mas ainda assim existem algumas consequências e algumas restituições. Mas o Eterno, na sua benevolência, ele cria mais um mecanismo extremamente importante que nos dá a condição de nós até fazermos essa restituição de uma maneira especial, que é justamente as mitzvot. Então, após a teshuvá, nós temos uma oportunidade, através das mitzvot, de também passar por esse processo de restituição, se for necessário, porque em alguns casos a teshuvá, ela automaticamente já tira até a necessidade da restituição, depende da situação que ocorreu, depende do tipo de transgressão que ocorreu, mas as mitzvot também nos vão, além de todos os benefícios que uma mitzvah concede à nossa alma, acrescenta-se também um processo de contribuir com essa restituição, como é o caso de Yom Kippur, onde nós afligimos nossa alma através do jejum e serve como mérito para que nós possamos restituir e alcançar uma plena teshuvá em relação a algumas transgressões cometidas. Ou, por exemplo, a tzedakah, que pode, inclusive, anular um decreto de morte. E é uma mitzvah você fazer tzedakah. Então, a teshuvá, ela precisa ocorrer de uma maneira muito profunda e é preciso que nós tenhamos o conhecimento preciso para que nós venhamos a mergulhar nesse mês, nesse processo e aproveitar a cada momento, seja o toque do shofar, seja a recitação das selichot, seja o jejum que antecede Rosh Hashanah, e esse bônus extra que nos leva até Yom Kippur e o jejum de Yom Kippur, que nós possamos nos concentrar em todos esses mecanismos divinos para que ocorra de fato uma teshuvá que vai afetar de uma maneira direta o novo ano e toda a nossa vida de uma forma geral. Para nós completarmos isso, gente, eu queria trazer uma história
que fala sobre dois caminhos. E eu gostaria até de acrescentar a esse fato um tema que é propício. Todos nós que estamos num processo de conversão e queremos fazer esse processo da maneira correta, não queremos atalhos. E nós sabemos que tudo que é feito da maneira correta, segundo a lei judaica, ela, por não ser um atalho, existe mais obstáculos, mais dificuldades, mas que serão superados por uma pessoa que realmente tem um desejo sincero e que é a vontade de Akadosh Baruch Hu, que ela se converta, ela vai conseguir, se houver esse desejo sincero. Porém, nós temos que entender que o caminho correto, ele nunca é um atalho. Ele nunca é algo, nunca é uma mágica. Ele tem um processo, ele tem uma caminhada. E eu vou contar uma história para vocês, que está no Talmud, que traz isso de uma maneira muito clara, para a gente nunca esquecer isso. Então, todos nós que estamos nesse processo de conversão, de fazer a coisa da maneira correta, que fizemos uma chuvá, né, e reconhecemos aquilo que estava errado na nossa vida, e nós estamos buscando agora um caminho correto, segundo a lei judaica, respeitando as autoridades rabínicas, entendermos, né, que embora é exigido até um conhecimento de muitos aspectos dos quais nós não tínhamos conhecimento, tudo relacionado a halachá, e não só isso, mas a aplicar tudo isso na prática. Então, tudo isso exige de nós um esforço muito grande, mas esse é o caminho verdadeiro, gente. E essa história que eu vou contar para vocês é algo para vocês nunca esquecerem isso. Que vale a pena. Vale a pena seguir esse caminho, o caminho correto, mesmo que ele seja um caminho aparentemente mais longo. Aparentemente. Vamos ouvir essa história. Essa questão do caminho longo, né, e curto, o significado dessa frase paradoxal é ilustrado pela seguinte história contada no Talmud, Eruvin 53b, pelo rabino Yehoshua ben Hanania. Uma vez uma criança conseguiu tirar o melhor de mim. Eu estava viajando e me encontrei com uma criança numa encruzilhada. Perguntei-lhe, qual o caminho para a cidade? E essa criança respondeu, este é o curto e longo, e este é o longo e curto. Então, vamos observar as duas possibilidades. Ela apontou para um caminho e falou, esse é o curto e longo, e esse é o longo e curto. Peguei o curto e longo. O curto e longo caminho. Logo cheguei à cidade. Avistei a cidade. Mas entre, né, esse local e a cidade em si, havia algo que obstruía de chegar na cidade. Então, esse atalho, né, fez ele já vislumbrar a cidade, mas havia um obstáculo. Ele não conseguia vencer esse obstáculo. Então eu voltei meus passos e disse à criança, meu filho, você não me disse que esse é o caminho curto? Respondeu a criança. Eu não disse que também ele é longo? E qual é a lição disso, gente? Aquele caminho curto e longo é um atalho. Ele gera uma ilusão porque você vislumbra o lugar onde você quer chegar.
mas tem um obstáculo intransponível. E no final, aquele outro caminho que é longo, que você anda, sem ver a cidade, ele não tem obstáculos. Embora seja longo, você chega na cidade. Mas por que esse caminho curto é mais longo? Na melhor das hipóteses. Porque a pessoa pode decidir desistir, não ir por caminho nenhum. Mas ele torna-se mais longo, porque embora seja aparentemente mais curto, a pessoa, ela vislumbra a cidade, observa o obstáculo, que é intransponível, e o que é que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que voltar e seguir o caminho longo. Então, na verdade, o caminho que era longo torna-se ainda mais longo para ela, porque ela vai pelo caminho curto e volta. Mas graças a Deus, porque nesse caso, ela fez onde chover. Ela reconheceu que esse caminho não era o caminho bom. Então ela voltou e optou, não pelo atalho, mas pelo caminho correto. Gente, esse é o sentido da chover. Não adianta você ficar no caminho curto, olhando para a cidade, esperando que uma mágica ocorra para você transpor um obstáculo que nunca vai sair dali da frente. Não adianta você ficar desencorajado e desistir do caminho. Não adianta você resolver largar tudo ou passar a vida toda se lamentando, olhando para a cidade e não conseguindo chegar até ela. Nada disso adianta. Ou reclamando que aquela pessoa, aquele menino falou disso e mostrou esse caminho, ou reclamando que existe um obstáculo. Não. Você tem que voltar para o lugar onde estava aquela encruzilhada e optar agora pelo caminho correto, o caminho longo. E o mais rápido que você fizer isso, melhor para a sua alma. E você vai então seguir um caminho, é longo, mas que não tem obstáculos. E você vai chegar na cidade. Então, esse momento do mês de Elul é um momento para todos nós refletirmos sobre isso. É o momento da gente olhar cada um a sua própria vida, individualmente, não só a questão das decisões mais relacionadas não só à conversão, não só isso, mas com relação à nossa própria vida, cada um de nós, cada um fazer uma autorreflexão e fazer realmente um antechuvá. Uma antechuvá verdadeira, que afete o novo ano. Nos preocuparmos, cada um de nós, com esse processo, nos preocuparmos a dar uma atenção especial para isso, fazer uma avaliação muito detalhada da nossa própria vida, cada um de nós, observar bem o que aconteceu durante o ano, fazer uma reflexão. Gente, às vezes nos é dada uma oportunidade como um jejum. Não é só para a gente ficar contando as horas quando vai acabar o jejum, ou fazer algo automático. Aqueles momentos são momentos que nós temos que parar mesmo, fazer realmente uma reflexão, uma meditação, né? Parar tudo e fazer uma reflexão. Como foi nosso ano? O que aconteceu comigo nesse ano? Quais foram as coisas boas? Quais foram as coisas ruins? Fazer uma análise bem detalhada das coisas. Fazer uma autoavaliação extremamente criteriosa. Ou seja, adiantar o julgamento. Nós mesmos, interiormente, nos colocarmos num tribunal interior e avaliarmos a nossa vida da melhor maneira possível, julgando a nós mesmos. Os sábios dizem, se nós fizermos isso, isso será considerado um mérito
E isso será considerado como mérito no dia do julgamento. Porque nós antecipamos o julgamento. Nós fizemos uma autoavaliação, nós reconhecemos erros que nós cometemos. Então, a gente observa que a teshuvá, embora seja algo maravilhoso, não é algo tão simples. É preciso que haja todo um processo que ocorre dentro de nós, que envolve também o reconhecimento não só interno, mas também verbal, a fala, né? As selichot, todo o processo, Yom Kippur vai ajudar a gente até a fazer isso, mas se não houver isso dentro de nós, não há a ligação das duas coisas, né? O Eterno ele traz à tona todo um processo que vai ajudar a essa teshuvá, ele fornece, né? Ele revela, né? toda essa situação. Rosh Hashanah também é chamado de Yom Teruah, o dia que a gente escuta a voz do shofar, que também ainda vai trazer mais uma contribuição, porque para comover a nossa alma, para um retorno ao Eterno, um arrependimento. Então é concedido na Torá todo um sistema para ajudar esse processo, mas tem que haver uma ativação também interna. Tem que haver um momento realmente de reflexão profunda dentro de nós, de cada um de nós. Então, essa é a paraxá que eu queria passar para vocês. Esse é o estudo dessa paraxá. Espero que tenha sido muito bom e proveitoso para todos vocês.